Olá, tudo bem? Hoje vamos trabalhar mais uma data comemorativa. Vamos falar sobre uma data que talvez ela não seja muito comemorada, mas ela deveria ser porque ela é muito importante, ela faz parte da vida de todo mundo, né? E um dia nós também vamos comemorar essa data. Então, dia 1º de outubro, Dia do Idoso. Vamos saber mais um pouco sobre o Dia do Idoso. O dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso, a pessoa que possui idade ou superior a 60 anos. Essa data que marca o dia em que a Lei número 10.741 criou o Estatuto do Idoso. Né? Ela entrou em vigor e ela é fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público e para reavaliarmos nossa atitude com relação aos idosos. Tá? O envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge todos os organismos vivos, mas muitas pessoas não sabem lidar com este processo. Diante disso, o aumento da expectativa de vida no Brasil, que hoje ultrapassa os 71 anos de idade, representa um desafio para toda a sociedade, que deve criar formas de amparar melhor os idosos. Então, em sua maioria, os idosos de hoje foram os filhos, os pais e os trabalhadores de pouco tempo atrás. Nasceram no milênio passado, na década de 1960, quando a televisão ainda não fazia parte dos lares gaúchos. Nada era fácil naquela época, muito menos o acesso à educação e à saúde. A grande maioria dos idosos hoje, né, que tem mais de 60 anos, muitos deles são considerados analfabetos, né, porque eles não foram para a escola ou frequentaram muito pouco, principalmente os mais humildes, né, de baixa renda, esses têm uma dificuldade maior tinha uma dificuldade maior em frequentar a escola. Mas também temos alguns vovôs e vovós que contrariaram a sua idade e resolveram voltar a estudar. Outro dia eu vi uma advogada, né, ela se formou advogada aos 65 anos. Então, isso quer dizer, tem juventude, força de vontade, né? E enfiou a cara, foi buscar e alcançou, né, o seu grande sonho. Por mais que evoluímos, a vida do idoso não é nada fácil. Mais de 65% dos brasileiros idosos vivem com um salário mínimo. São 20,3 milhões de aposentados no Brasil. E segundo o IBGE, 1/4 desses aposentados volta ao mercado de trabalho. E quase a metade desses idosos são os principais responsáveis pelo sustento da casa. Por que eles voltam para o mercado de trabalho? Porque só a aposentadoria, né, que o governo paga, não é o suficiente. Porque às vezes ele é o único provedor da casa, né? Há pessoas, há famílias que a avó é quem sustenta, o filho, os netos, né? Geralmente as pessoas mais humildes, né, que têm poucas possibilidades, então elas acabam sendo o centro, né, a única fonte de renda dentro de casa. Tá? Então, mais de 70% dos idosos utilizam o SUS e como utilizam de 2 a 5 medicamentos por mês, gastam 10% da renda na farmácia, tá? Mesmo tendo medicamentos na rede pública e na farmácia popular. Tem uma grande parte da medicação do idoso que ele consegue pela farmácia popular, né? Ou até na própria farmácia do SUS. Mas nem todos, né? Nem todas as medicações
são adquiridas gratuitamente, né? Como o mundo está mudando, os idosos também estão mudando e estão se conectando ao mundo digital. Uma pesquisa realizada pelo IPO no Rio Grande do Sul destaca que 87,5% dos gaúchos estão conectados à redes sociais, né? Quando pensamos na população idosa, eles são mais de 62% conectados às redes sociais. Eles utilizam a internet como fonte de entretenimento, relacionamento e informação, né? Então, o idoso, ele também está na rede social hoje, né? Ele frequenta a rede social. É muito bom saber que as pessoas, né, com mais de 60 anos, elas estão entrando no mundo digital, se modernizando, acompanhando a evolução, né? Porque para muitos até que vivem sozinhos, né, é interessante, né? Ela mantém um relacionamento, uma amizade, às vezes com pessoas distantes, através da rede social, né? Eu separei uns trechos do Estatuto do Idoso, tá? Então eu vou ler para vocês. A criação do Estatuto do Idoso em 2013 representou um grande avanço na vida dessa parcela da nossa população, que frequentemente é vítima de maus tratos e abusos de todas as formas. Existe, né, no pleno século XXI, existem pessoas, às vezes da própria família, filhos, netos, né, que talvez por um envolvimento em drogas ou bebida, eles acabam maltratando, judiando, né, de pessoas idosas. É uma vergonha, é uma tristeza muito grande saber que isso acontece em vários lares do nosso país e com uma certa frequência, né? Não é um caso esporádico que vai acontecer raramente, é muito comum isso. Então, esse estatuto estabeleceu os direitos do idoso como prioridade em alguns serviços e garantia de acesso à saúde, alimentação, educação, cultura e lazer. A partir do Estatuto do Idoso, também ficou estabelecido, entre outros pontos, que é crime discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro motivo ou meio instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo da idade. Tá? Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prover a sua necessidade básica quando obrigado por lei ou mandado. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-os de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando-o ao trabalho excessivo ou inadequado. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Apropriar-se ao desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Reter o cartão magnético de conta bancária relativo aos benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objeto de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar a procuração. Então vamos ver um pouco sobre a saúde do idoso. Tudo que está dentro do Estatuto do Idoso, tá? Ela é lei. Então, se alguém souber de algum maus tratos, de algum
desvio de alguma agressão ou de algum abuso, né? Por parte de parentes, filhos, netos, enfim, você pode procurar uma delegacia, fazer uma denúncia, né? Porque está dentro do estatuto e ele é lei, né? E é uma proteção. Primeiramente, não é por ser idoso, e sim por ser uma pessoa, né? É um ser humano, precisa ser tratado com atenção e carinho, né? Precisa ter dignidade, acima de tudo. E só os jovens, os mais jovens, né, é que podem garantir isso. E por isso existem leis que para se faça, e através dessas leis, que possa ser garantido, né, esse direito. Assim como existe o Estatuto da Criança, do Jovem, do Adolescente, existe o do idoso também, da pessoa com transtorno mental, da pessoa física. Tudo é baseado na lei para que se faça cumprir, né, os direitos que ela tem reconhecido. Vamos ver um pouquinho sobre a saúde do idoso. Muitos avanços já foram feitos no que diz respeito à legislação. E hoje, os maus tratos, por exemplo, são punidos com mais rigor do que há alguns anos. Entretanto, o desafio da idade não se restringe à legislação, pois se refere também à saúde, uma vez que muitos idosos sofrem com a diminuição das suas capacidades físicas e muitas vezes mentais. Envelhecer envolve diversos problemas que afetam a qualidade de vida de uma pessoa, como a dificuldade para locomover-se, problemas de memória, além de várias doenças crônicas comuns da idade, tais como diabetes e pressão alta. Muitos desses problemas poderiam ser amenizados com a realização de atividades físicas, atividades intelectuais e principalmente consultas periódicas ao médico, né? Hoje na rede pública a gente já conta em alguns lugares, não são todos, né? Aqui na minha cidade eu sei que acontece, porque acontece na casa de uma pessoa conhecida, uma vez por semana, o médico tira para fazer a visita, né? Então é muito importante essas visitas periódicas, porque pode tratar e prevenir, né, alguma doença. Então, eu quero deixar um recado para você que tem um vovô, uma vovó, né, uma tia idosa, ou mesmo que seja seu pai, sua mãe. Vamos tratar com carinho, respeito e dignidade, porque se tudo der certo, nós também vamos chegar, né? 60, 70, 80 anos. Então é isso, por hoje é só. Até uma próxima aula.